Neste momento, quero cumprimentar todos os nossos irmãos, os nossos amigos, com a paz do Senhor. Que alegria, que prazer em poder, neste momento, trazer uma palavra de fé ao seu coração, para a sua vida, para a meditação e na palavra de Deus. Neste dia tão especial em que Deus nos concede, eu quero trazer uma palavra para a sua vida e extrairmos uma lição. Esta lição que nós vamos extrair da palavra de Deus está baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel. E eu gostaria de pensar com você a respeito de uma mulher sábia e prudente. Uma mulher sábia e prudente. Nós vamos estudar essa história que está registrada em 1 Samuel, capítulo 25, a seguir. Estudar a história de Abigail. Vamos conhecê-la. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3. Abigail, essa história que a Bíblia fala de uma mulher notável. E quem era Abigail? Como apaziguou uma tarefa junto ao seu lar? O que podemos aprender com o seu exemplo de fé? A história de Abigail está registrada na Bíblia Sagrada. Então vamos para essa história tão importante, porque Abigail é uma referência de mulher apaziguadora. Ela era uma mulher formosa e sábia. O seu marido se chamava Nabal. Ele era um homem duro, maligno e sem nenhuma sabedoria. Muito difícil de conviver com Nabal. Veja o que o texto diz em Samuel 25 e o versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões do Camelo. E era este um homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem, Nabal. E o nome da sua mulher, Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3. Que lições nós vamos tirar? Que tipo de homem era Nabal? Nabal dificilmente poderia ter escolhido uma esposa melhor. Já Abigail dificilmente poderia ter casado com um homem pior. É verdade que ele tinha dinheiro e por isso se achava muito importante. Mas como os outros o encaravam? Talvez não seja possível encontrar na Bíblia outro personagem descrito em termos tão negativos, tal qual o próprio nome significa insensato ou estúpido. Não se sabe se foram seus pais que lhe deram esse nome ou se ficou conhecido assim mais tarde. De qualquer forma, ele fazia jus ao seu nome. Nabal era duro e mau nas suas práticas. Por ser tirano e beberrão, muitas pessoas o temiam e não gostavam dele. Veja só o que está registrado, versículo 2 e 3 de 1 Samuel, capítulo 25. Mas nós vemos aí muitos amigos, versículo 17, não gostava, não considerava. Porque
Ele era um homem mau. E eles dizem, por que há de fazer? O que has de fazer? Porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil. Era o que os amigos estavam dizendo de Nabal. Ele não tem quem possa falar com ele. O versículo 21, que já adianto aqui, disse, Davi, na verdade que tenho o vão deste homem, guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada me faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Um relato também nós encontramos no versículo 25 da pessoa de Nabal, pela sua própria esposa. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Vemos aí as situações que os amigos não gostavam de Nabal. E o casamento de Abigail? Veja bem, por que uma jovem tão inteligente, tão bonita, casou com um homem imprestável? É bom você lembrar que muitos casamentos nos tempos bíblicos eram a promessa dos pais, feito, quem sabe entre os pais, meu filho vai casar com tua filha. Talvez seja este o motivo de Abigail ter casado com Nabal. Eram os casamentos arranjados, e ao mesmo que esse casamento fosse arranjado, dava-se muito valor à aprovação dos pais. Os pais é que davam esta aprovação. Será que os pais de Abigail aprovaram ou até arranjaram este casamento impressionados com a riqueza e o destaque de Nabal? Será que eram pobres e sentiram-se pressionados? Seja como for, o dinheiro de Nabal não fez dele um bom marido. O dinheiro de Nabal não trazia alegria para aquele lar, para aquela família. Olha o que nós aprendemos nesta lição. O que hoje os pais devem evitar se quiserem ensinar seus filhos a ter um conceito correto sobre o casamento é observar esta família. Não pode ser aqueles pais que se preocupam apenas com a situação financeira, mas devem ser pais sensatos que se preocupam em ensinar os filhos para ter um conceito correto sobre o casamento. Eles não pressionam seus filhos a casar por dinheiro e nem a namorar quando ainda são novos demais para assumir as responsabilidades e os papéis de muita importância de um lar. Pensar como adultos. Isso é muito interessante. Você, pai e mãe, que está agora assistindo e pode tirar essa lição. Quantos lares são arranjados e de forma sem pensar que o dia do amanhã pode trazer muita tristeza. No entanto, era muito tarde para Abigail pensar nisso. Independentemente dos motivos, ela tinha se casado com Nabal e estava decidida a fazer o seu melhor para a situação difícil. Nós vemos quanto é importante a doação, a entrega. Não se relata que Nabal, talvez por ser este homem duro, talvez ignorante, sem tanto uma posição definida, ninguém gostava dele, mas a sua esposa, Abigail, fazia
acontecer, fazia a diferença dentro da sua casa. Ela sabia que homem duro, terrível era Nabal. É muito importante pensar quantos lares, quantas famílias que vivem situações parecidas. Mas eu quero trazer uma palavra aqui para você que está me assistindo. É melhor confiar no Senhor. Fazer o bem. Abigail era esta pessoa. Abigail era bem diferente de Nabal. O nome dela significava: meu pai se fez alegre. Muitos pais se orgulham de ter uma filha bonita, mas um pai sensato fica ainda mais feliz por ver a beleza interior de sua filha. Muitas vezes uma pessoa que é bonita por fora se esquece de desenvolver a qualidade como descrição. Qualidades estas de sabedoria, de coragem, de fé, o que não era o caso de Abigail. Abigail tinha sabedoria, tinha coragem e fé. A Bíblia elogia por sua decisão e beleza. Veja o versículo 3 do texto. O versículo 3 que estamos estudando, vendo é: e era o nome deste homem Nabal, e o seu nome de sua esposa, de sua mulher, Abigail. E era a mulher de um bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Esse é o texto do versículo 3. Nabal morava em Maom e provavelmente tinha terras ali perto em Carmelo. Essas cidades ficavam entre montes cobertos de pastagens. E aí estas pastagens boas para criar ovelhas. E aí nós vemos, incluindo as 3.000 ovelhas que Nabal possuía. A região em volta era muito desértica. Ao sul ficava um vasto deserto de Parã, a região ao leste que dava para o Mar Morto ou Mar Salgado era inóspita e cheia de desfiladeiros e cavernas. Isso era muito difícil sobreviver nesses lugares. Isso era um desafio para Davi e seus homens. Com certeza eles tinham de caçar para comer e enfrentavam muitas dificuldades. Era comum se encontrarem com os jovens que trabalhavam como pastores para o rico Nabal. Esses jovens de Davi encontravam constantemente com os pastores, os jovens que pastoreavam os rebanhos de Nabal. Nabal tosqueava as ovelhas. Versículo 4 a 6 você encontra o texto. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 moços. E disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está, e assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Registra isso
no versículo 4 ao versículo 7 do texto de 1 Samuel, capítulo 25. O perigo estava exatamente próximo da casa de Abigail, porque Abigail viu um pânico nos olhos do rapaz e ele estava aterrorizado e com bons motivos. Um grande perigo se aproximava bem naquela hora. Cerca de 400 guerreiros estavam a caminho, determinados a matar todos os homens da casa de Nabal. Este homem duro, marido de Abigail. Mas por quê? Por que isto estava a acontecer? Como sempre, tudo começou com Nabal. Ele havia agido de modo cruel, insolente, e só que dessa vez tinha insultado o homem errado. Insultou a Davi, o estimado, o comandante de um grupo leal de guerreiros, e esses bem treinados. Um dos jovens, daqueles jovens de Nabal, daqueles trabalhadores, vendo o ocorrido, talvez um pastor procurou Abigail. Correu até Abigail, acreditando que ela pensaria em algum plano para salvá-los. E precisava ser rápido. Mas o que uma mulher podia fazer contra um exército de 400 homens? Nabal, insensato, insultou a Davi. E quando vemos o texto, esse Nabal desatinado havia insultado a Davi, o servo fiel de Jeová, a quem Samuel, o profeta, tinha ungido, revelando que Davi era o escolhido de Deus para substituir o rei Saul. Vemos isso em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a seguir. Davi estava fugindo do ciumento e assassino rei Saul. Davi morava numa região desértica com seus 600 guerreiros leais. Davi e seus homens lutavam para sobreviver exatamente nesta região onde eles encontravam os pastores de Nabal. Quem sabe Nabal deveria ser mais agradecido. E quando Davi, nesse momento, talvez na luta pela sobrevivência, achou por bem de enviar 10 homens ao lugar onde Nabal estava tosqueando ali as suas ovelhas. E era comum na tosquia do rebanho o proprietário fazer ali uma grande festa a todos os pastores, uma celebração entre os trabalhos. E foi isso que Davi pensou. E enviou 10 homens para falar com Nabal, o que, dentro daquela condição, o que poderia também favorecê-los a Davi, que presente daria aos homens de Davi, que também auxiliou muitas vezes os pastores de Nabal. Esses valentes de Davi, que somava 600 homens, e como a região era deserta, e eles estavam encontrando, mas diz o texto que nunca eles se aproveitaram de situações adversas, eles nunca pegaram em nada do que pertenciam a Nabal.
é dito que eles não fizeram, eles podiam ter, quem sabe, entre as dificuldades, entre um rebanho tão grande de 3.000 ovelhas, mas a Bíblia diz, o texto diz, que nenhuma faltou destas ovelhas, nenhum dos homens de Davi forçaram a pegar nada que não pertencia a eles. E Davi está fazendo com palavras sábias um pedido na hora de festa de Nabal. Mas Nabal, loucamente, ele coloca algo para Davi como um insulto. Aqueles pastores sabiam da importância do relacionamento que tinha com os soldados de Davi. Como aqueles homens esforçados tratavam os pastores, eles poderiam teria sido fácil pegar uma ou outra ovelha de vez em quando, mas eles não faziam isso. Pelo contrário, era como uma muralha protetora em volta dos pastores e dos rebanhos dos servos de Nabal. Isso está registrado. É só você ver do versículo 15 ao versículo 16. Ovelhas e pastores enfrentavam nesse deserto vários perigos. Haviam muitos predadores e a fronteira de Israel no sul ficava tão perto que eram comuns ataques de bandos de saqueadores, de ladrões, homens ladrões que eram estrangeiros. Davi cuidava de seus homens e devia dar muito trabalho alimentar o seu exército todos aqueles dias, todos aqueles homens num deserto, no ermo. Por isso, Davi enviou 10 mensageiros a Nabal, pedindo ajuda. Davi escolheu o momento certo. Era a época festiva, era a época da tosquia. Era comum fazer, como já disse, o banquete e demonstrar generosidade. Davi também escolheu bem as suas palavras, usando termos respeitosos a Nabal. Ele até se referiu, se fazendo como servo, como filho de Davi, talvez reconhecendo respeitosamente o fato de Nabal ser o mais velho. Pergunta aos seus moços, e eles te dirão: estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Versículo 8. É o pedido que está sendo enviado a Nabal por através dos 10 jovens, pedindo que poderia ser feito alguma coisa. A reação de Nabal foi insensata. Ele ficou furioso. O jovem mencionado no início descreveu a cena a Abigail, dizendo que Nabal lançou insultos sobre os jovens de Davi. O versículo 10 e 11 diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm?
Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram. E chegando-lhe, anunciaram tudo conforme a todas as palavras. Versículo 10, 11 e 12. Aquele homem mesquinho, Nabal, começou a reclamar por causa de seu precioso pão, água e carne. Ele zombou de Davi, dando a entender que ele era insignificante, e comparou a um servo fugitivo. Essa forma de encarar Davi talvez fosse similar à de Saul, que odiava Davi. Nenhum deles estavam pensando como Jeová, que amava tanto a Davi e via Davi como um futuro rei de Israel. Ele não via como um escravo, Deus não via como um fugitivo, mas via como o rei de Israel. Quem sabe, fica aqui uma grande lição. Os olhos de Deus vê diferente dos olhos humanos, porque vê o coração da pessoa. Quando os homens voltaram com a resposta de Nabal, Davi ficou furioso e ordenou: cingi-vos cada um da sua espada. E armados, Davi e 400 de seus homens saíram para lutar. E ele jurou que eliminaria todos os homens da casa de Nabal. Versículo 13 diz: por isso, disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua espada. E subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. Olha quanta gente. Versículo 13. Era compreensível Davi se sentir furioso. Mas a forma de ele expressar isso estava errada. A Bíblia diz: o furor do homem não pode produzir, não produz a justiça de Deus. Em Tiago 1:20. Então aquele furor de Davi era um erro. Mas Deus usa sempre pessoas certas na hora certa. E agora entra a cena de Abigail. Abigail deu o primeiro passo para corrigir o erro de Nabal. E esse passo que Abigail dá na condição de corrigir essa situação terrível, ao contrário de seu marido Nabal, Abigail estava disposta a ouvir. Quanto a levar o assunto a Nabal, o jovem servo disse: ele é um homem demasiado imprestável para se falar com ele. Versículo 17. Infelizmente, a importância de Nabal dava a si mesmo essa importância que não fazia o mínimo com que ele não queria ouvir ou não quisesse ouvir. Essa arrogância também é muito comum hoje. Mas aquele jovem sabia que Abigail era diferente e, sem dúvida, foi por isso que ele lhe relatou o problema. E veja a atitude de uma mulher sábia. A atitude de Abigail foi o contrário de Nabal. Abigail estava disposta a ouvir. Abigail mostrou que era uma esposa capaz.
o versículo 18 e o versículo 19, veja isso. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou nada a seu marido. Versículo 18 e 19. Essa atitude de Abigail foi de uma mulher apaziguadora, uma mulher sábia. Não foi de rebeldia contra a liderança de seu marido. Não. Abigail pensou e agiu rápido. O relato diz que ela se apressou imediatamente. Esse relato usa 4 vezes o verbo apressar nesse texto. Isso com respeito a Abigail. Ela preparou um presente generoso para Davi e seus homens. Incluía pão, vinho, carne de ovelha, grãos torrados, tortas de passas e de figos. Fica claro que Abigail sabia bem o que tinha na sua disposição e era uma excelente dona de casa. Bem parecida com a esposa capaz descrita no livro de Provérbios mais tarde, como está registrado em Provérbios 31:10. A mulher sábia. Ela mandou seus servos ir à frente com as provisões e depois seguiu sozinha. Conforme lemos, ela não contou nada a seu esposo Nabal naquele momento. Ela aguardou. Nabal havia agido loucamente contra Davi. Essa ação poderia resultar na morte de muitas pessoas, muitos membros inocentes da casa de Nabal estaria morrendo naquele momento. Davi jurou que eliminaria todos os homens da casa de Nabal. E a situação de Davi, um homem que estava irado pela humilhação que havia recebido desse homem tirano, desse homem Nabal. Abigail se encontrou com Davi e seus homens e novamente ela se apressou, dessa vez para descer do jumento e se curvar diante de Davi. Então abriu seu coração, fazendo uma forte súplica por misericórdia em favor de seu marido e todos da sua casa. Nós vemos isso no versículo 20 ao 23. Versículo 20, 23, diz assim: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e se lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele
E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que a enviaste. Olha só a sabedoria desta mulher, Abigail, versículo 23 ao 25. Abigail desce do seu jumento e se curva diante de Davi. Por favor, ela disse, por favor, deixa a tua serva falar aos teus ouvidos. Ela assumiu a responsabilidade pelo que tinha acontecido e pediu perdão de Davi. Abigail foi realista ao reconhecer que o marido era tão insensato como o nome dele. E isso indicava que haveria passar por uma dificuldade grande. Talvez sugerindo que era castigar o homem que estava abaixo da dignidade de Davi. Abigail mostrou que tinha confiança em Davi, que sabia que ele era um representante do Senhor Deus, Jeová. Abigail reconheceu que ele estava travando as guerras de Jeová. Abigail reconhece que Davi é um homem de Deus. Também indicou que ela sabia da promessa que o Senhor Jeová fez a Davi do reinado, pois disse, o Senhor Deus Jeová certamente te comissionará como líder de Israel. E além disso pediu que Davi não fizesse nada que pudesse trazer culpa de sangue sobre ele, ou que talvez se tornasse mais tarde uma consciência de culpa. Ele não podia reagir. Davi ficou ali ouvindo estas palavras, e Davi reagiu às palavras de Abigail e as elogiou. Davi reagiu aceitando assim o presente de Abigail. Aceitou o presente que Abigail trazia e disse, bendito seja o Senhor Jeová, o Deus de Israel, a qual te enviou neste dia ao meu encontro, e bendita seja a tua sensatez, e bendita seja tu que neste dia me contiveste de entrar em culpa de sangue. Davi a elogiou por ter tido coragem de ir imediatamente ao encontro dele e reconheceu que Abigail o havia impedido de ter culpa de sangue. E ele disse, sobe em paz para a tua casa. Olha que palavra que Davi diz a Abigail, sobe em paz para a tua casa. E humildemente acrescentou, escutei a tua voz. Versículo 32 ao 35. Davi ouve o conselho de Abigail. Isso indica que Abigail usa toda a sua prudência, a sua sabedoria. A caminho de casa, Abigail com certeza refletiu naquele encontro. Ela deve ter percebido o contraste entre aquele homem fiel e bondoso e um homem bruto com quem havia se casado. Abigail, muito sensata, estava determinada, como sempre, a cumprir o seu papel de esposa e agora precisava contar sobre o presente enviado a Davi e aos seus homens. Ela está a caminho de casa. Quem sabe ela está pensando a forma que vai falar com seu marido Nabal. Nabal tinha o direito de saber, também tinha o direito de saber o perigo que havia sido evitado. Antes que soubesse por outra pessoa o que seria talvez mais vergonhoso.
Mas não dava para contar isso naquele momento. Nabal estava completamente bêbado, festejando como um rei. Veja o versículo 36. Diz: E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. E ele, já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena e nem grande, até a luz da manhã. Versículo 36. Abigail, mais uma vez, mostrando coragem e sensatez, decidiu esperar até a manhã seguinte, quando o efeito do vinho tinha diminuído, tinha passado, Nabal estaria mais sóbrio. Talvez era o momento de entender o que ela tinha a dizer. Muito sábia, muito inteligente. Abigail foi até a Nabal e lhe contou tudo o que tinha feito para salvar a vida dele. Sem dúvida, ela esperava uma reação explosiva da parte de Nabal, talvez violenta, mas Nabal ficou sentado, imóvel, não se mexeu. Houve algo que paralisou quando Abigail está relatando o que havia feito e o que ia acontecer com a casa de Nabal. O que seria o fim de todos eles. E está dito no versículo 37 que o coração dele ficou como pedra. Nabal, ao ver daquilo, quem sabe seria o momento dele ficar tão assim, surpreso, mas sem reação nenhuma, ouviu. E o que chama a atenção é que estava controlada a situação. Nabal, o seu fim veio logo após, 10 dias depois. 10 dias depois veio a morte de Nabal. O relato diz: o Senhor Jeová feriu a Nabal de modo que morreu. Versículo 38. Não se sabe por que se morreu a partir daquele momento, qual foi a reação, o que aconteceu desse homem ter tido esta condição de ter parado, de ficar imóvel. Todavia, vemos que a execução da parte de Deus, a vida deste homem, o casamento de Abigail, um verdadeiro pesadelo, chegou ao fim. Chegou ao fim. Quando vemos esta história, Deus estava intervindo. Embora hoje Jeová não faça execuções milagrosas, esse relato é um bom lembrete de que ele fica atento a todo tipo de tirania ou abuso cometido na família ou fora dele. No seu próprio tempo, o Senhor Jeová sempre traz justiça, sempre trabalha e dá livramento àqueles que confiam nele. Deus livrou Abigail e recebeu mais uma bênção. Quando Davi soube da morte de Nabal, enviou mensageiros com uma proposta de casamento a Abigail. E Abigail prontamente responde: eis a tua serva, eis
eis a tua escrava como serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. Fica evidente que a perspectiva de casar com Davi não mudou o coração, não mudou o caráter. Abigail até mesmo se ofereceu para ser serva dos servos de Davi, para lavar os pés dos servos de Davi. A seguir, lemos que Abigail, mais uma vez, se apressou, mas agora para se preparar a fim de ir ao encontro de Davi. Veja o versículo 41 ao 42, que diz assim: Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Abigail aceitou o pedido de Davi. Abigail casa-se com Davi e, acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro de Davi, tornando-se sua esposa. Mulher virtuosa, diz o Provérbios 31:10, o seu valor muito a excede a rubis. Nessa meditação, nessa reflexão, eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que lhe conceda graça, prudência e sabedoria. Ore comigo. Querido Deus e Pai, neste momento, ao deixar, Senhor, esta palavra, que possa servir, Senhor, para muitas pessoas. E conhecendo esta história que está registrada neste livro, Senhor, de Samuel, a história de Abigail, de um homem duro como Nabal, de um rei, de um jovem que seria rei como Davi, mas também que recebeu um conselho de não se manchar as suas mãos com sangue inocente. Meu Deus, eu não sei quem são e quem pode estar orando comigo agora, mas dê graça, dê sabedoria, dê a tua unção, e no poder da tua palavra, quero, Senhor, abençoá-los neste momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meu amigo, quero aqui deixar um grande abraço a todos vocês e lembre-se sempre que estamos sempre trazendo uma palavra de fé, de amor e de esperança ao seu coração. Prometendo voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.